se a gente imaginar que a invenção da democracia moderna, da alfabetização em massa, e até do conceito prático de liberdade civil, começaram com uma gigantesca crise de relações públicas e uma reestruturação corporativa no século XVI. Olha, é uma analogia perfeita. Uma crise que mudou o mundo, né? Com certeza. Normalmente a história é ensinada pra gente como uma linha reta, um evento levando perfeitamente ao outro, de forma bem limpa. Mas na nossa imersão de hoje, baseada no texto História da Igreja, do professor Sinésio Santos, a gente vai focar no momento exato em que essa linha reta ocidental simplesmente estilhaçou. Estilhação em 1000 pedaços. Exato. E lembrando que a nossa missão aqui não é debater dogmas teológicos ou decidir quem está certo ou errado, tá? É mapear essa árvore genealógica incrivelmente complexa do cristianismo pós-reforma. Pense nisso não como um mero desentendimento religioso, mas como desmantelamento de um monopólio milenar, uma matriz gigantesca que se dividiu em dezenas de startups. E cada uma com a sua própria cultura, governança e visão de mundo, sabe? Sabe que essa ideia do fim de um monopólio explica perfeitamente o caos criativo que tomou conta da Europa na época? Porque quando o controle sobre a interpretação das escrituras foi tirado de uma única instituição central e democratizado... Quebrou a exclusividade, né? Isso, a exclusividade acabou. E aí a multiplicidade de visões virou um destino inevitável. Não era mais só uma questão espiritual. Era a ruptura de um sistema onde a igreja funcionava na prática como um Estado acima do Estado. Nossa, sim. A partir do momento em que qualquer pessoa com acesso a uma Bíblia traduzida podia questionar a autoridade clerical, a fragmentação não era mais um risco, era uma certeza estrutural absoluta. E o que eu acho fascinante, independentemente das crenças de quem está acompanhando a gente hoje, é que as ondas de choque dessa ruptura moldaram coisas muito práticas do nosso dia a dia. Coisas que a gente nem associa à religião hoje em dia. Pois é, a ética do trabalho, os direitos individuais, até a estrutura de votação das democracias modernas. Tudo isso saiu desse caldeirão de debates teológicos. Mas para entender como a gente chegou no mundo de hoje, a gente tem que começar vendo como a rebelião original virou rapidamente a nova situação oficial. O novo establishment, digamos assim. Exatamente, o novo sistema oficial. Os primeiros reformadores contaram com o apoio do Estado, formando o que as fontes chamam de reformas magisteriais. Na Alemanha, o tronco luterano fincou a base no sola fide, né? A justificação somente pela fé. E o mecanismo por trás desse sola fide é crucial para entender toda a mudança social que veio depois. A ideia de justificação apenas pela fé desmantelou uma máquina econômica inteira da época medieval. Mexeu no bolso. Totalmente. Se a salvação não podia mais ser comprada por meio de indulgências ou mediada por uma hierarquia de padres, o indivíduo passava a ter uma linha direta com o divino, uma responsabilidade pessoal mesmo. É uma mudança de paradigma gigantesca e, em paralelo a isso, lá na Suíça a gente tem o tronco calvinista, certo? Certo. O tronco calvinista, ou reformado, colocou uma ênfase gigantesca na soberania absoluta de Deus e na predestinação. E isso gerou um efeito colateral histórico muito curioso. A ansiedade das pessoas em provar que eram parte dos eleitos de Deus acabou impulsionando uma ética de trabalho super rigorosa. Dedicação, poupança... Que é o que muitos sociólogos apontam como a faísca para o capitalismo moderno, né? Fiquei impressionada lendo isso. Exatamente isso. E claro, a gente não pode esquecer da Inglaterra com Henrique VIII. Ah, o famoso. Pois é. A via média do anglicanismo ali foi muito mais uma manobra política para garantir a autonomia do rei do que uma revolução teológica pura, sabe? Ele equilibrou a liturgia de um lado e a teologia de outro. Mas olha só que ironia tremenda. Aqueles que queriam consertar o sistema viraram um novo establishment, aliados aos reis e aos magistrados. E como toda nova matriz atrai descontentamento, logo surgiram os rebeldes. Sempre tem os rebeldes. Sempre. Rebeldes que se insurgiram contra os próprios rebeldes originais. É aí que entra a reforma radical no nosso mapa. Os anabatistas, tipo os menonitas e os amish. O grande ponto de ruptura deles parece tipo
Um detalhezinho técnico, mas na época era uma bomba atômica política. Que era a rejeição do batismo infantil. Isso. E para a mentalidade da época, o batismo infantil funcionava basicamente como uma certidão de nascimento. E um passaporte. Caramba, um passaporte. Sim, porque nascer num território significava ser automaticamente batizado na igreja daquele território. Isso garantia a sua cidadania e, claro, o controle do Estado sobre o indivíduo. Entendi. Então, quando os anabatistas começaram a exigir que o batismo fosse uma escolha consciente, feita apenas por adultos, eles estavam na prática defendendo a separação total entre igreja e Estado. Isso era visto como subversão, sabe? Uma traição civil mesmo. Então, escolher o batismo adulto era quase como renunciar à própria cidadania. Na prática, sim. Nossa, não é à toa que eles foram caçados por todos os lados. Foram violentamente perseguidos, tanto por católicos quanto pelos protestantes magisteriais. A insistência deles era que a vivência dos ensinamentos de Cristo não podia ter conchavos políticos, nem o uso da espada pelo Estado para impor dogmas. Eles queriam uma fé 100% voluntária. Exato. Criando aquelas comunidades alternativas, super pacíficas e radicalmente separadas do poder secular. Tá, e essa semente da separação entre fé e passaporte, digamos assim, não morreu. Porque a gente vê que no século XVII ela evoluiu para um movimento que mudaria a própria definição de liberdade no Ocidente. Os batistas. Os batistas. E olhando para a estrutura deles a partir do texto, o modelo me lembrou muito aquele formato de código aberto, o open source que a gente vê na tecnologia hoje. Sem uma superestrutura global, sem bispos ou papas ditando as regras de cima para baixo. Só o autogoverno. Só o autogoverno local, cada nó da rede comanda a si mesmo. E essa analogia do código aberto é cirúrgica para descrever a governança batista. A autonomia da igreja local virou o DNA do movimento. A fonte mostra que isso surgiu através do separatismo inglês. Em 1609, caras como o John Smith e o Thomas Helwith fugiram da perseguição na Inglaterra. Eles foram para Amsterdã, se não me engano. Isso, se exilaram em Amsterdã, e lá, a leitura independente da Bíblia levou eles à mesma conclusão dos anabatistas lá de trás. Sobre o batismo de adultos? Exatamente, mas a evolução conceitual que aconteceu logo depois foi ainda mais profunda quando a gente fala de liberdades civis. E aqui quem está nos ouvindo, prestem atenção porque chegamos num ponto histórico de cair o queixo. Fiquei muito surpresa com isso. Quando Hollis volta para Londres em 1611, para fundar a primeira igreja batista em solo inglês, ele escreve um documento revolucionário. Ele apela pela liberdade religiosa total. É um marco. Ele argumenta publicamente que o rei não tem o direito de julgar a consciência de ninguém e que até mesmo judeus e muçulmanos deveriam ter liberdade total de culto. Olha, pensar nisso no século XVII é um nível de tolerância absolutamente chocante. É muito à frente de seu tempo. Esse texto, chamado Uma Breve Declaração do Mistério da Iniquidade, ele formaliza na política o princípio teológico do sacerdócio de todos os crentes. Se não precisa de intermediários clericais entre o indivíduo e Deus, o Estado perde a função ali. Perde a justificativa para policiar a alma. Essa teologia de autonomia local e liberdade de consciência funcionou como uma incubadora de ideias. Nos Estados Unidos, por exemplo, Roger Williams aplicou isso na prática. O que ele fez lá? Ele fundou uma igreja batista e a colônia de Rhode Island em 1638, estabelecendo uma sociedade civil baseada puramente na liberdade religiosa irrestrita. E o movimento se expandiu pelo mundo com uma diversidade interna impressionante. Aliás, até aqui no Brasil, né? Sim, a chegada ao Brasil com aqueles colonos americanos depois da Guerra Civil e os missionários na Bahia, né? E essa diversidade toda também gerou divisões internas importantes, lidando com os grandes dilemas teológicos, tipo a divisão entre os batistas gerais e os particulares, certo? Certo. Essa divisão ilustra bem o debate sobre a mecânica da salvação. Os batistas gerais adotaram uma visão arminiana. Que é o que exatamente? É a defesa de que o sacrifício de Cristo foi geral, disponível para todo mundo, e que o livre-arbítrio humano tem um papel importante na aceitação dessa graça. Ah, entendi. Já os batistas particulares seguiram uma teologia calvinista mais estrita, acreditando que a expiação era restrita a um grupo específico de eleitos, sabe?
e que a graça divina é irresistível. Essas nuances teológicas moldaram várias abordagens de governança ao longo dos séculos. O que já puxa a gente para o século XVIII, onde o cenário muda drasticamente de novo. Se os batistas estabeleceram a liberdade de estrutura e de consciência, a Revolução Industrial trouxe um caminhão de novas misérias urbanas. E uma necessidade urgente de ação. Exato. Uma aplicação prática da fé nas ruas. É o momento do metodismo. O que eu achei mais curioso no texto é que os termos Clube Santo e metodistas nasceram na Universidade de Oxford como uma forma de bullying acadêmico. É incrível, né? Demais. Um grupo de estudantes que seguiam umas regras super rígidas de oração, visitavam prisões e aí viraram alvo de piada. Eles basicamente pegaram o apelido e assumiram como uma medalha de honra. Apropriar-se de um insulto é uma tática brilhante ao longo da história. E o motor que transformou esse grupo universitário numa força social implacável foi uma mudança na teologia, liderado pelo John Wesley, depois daquela experiência de 1738. Isso, ele descreveu que sentiu o coração estranhamente aquecido ao ouvir um texto do Lutero. E isso consolidou o foco na graça preveniente. E como isso difere do que a gente estava falando do calvinismo? Então, diferente do calvinismo estrito, que dizia que o humano era totalmente incapaz de responder a Deus sem ser um eleito, a graça preveniente seria uma ação divina preliminar. Ela restaura a capacidade do livre-arbítrio. Ou seja, Deus dá o primeiro passo, mas o ser humano tem a liberdade real de cooperar ou de resistir. E se a ação humana passa a ter um peso real na aceitação da graça, o reflexo prático disso na sociedade tem que ser imediato. E foi gigantesco. A teologia do Wesley se ancorou na ideia de perfeição cristã. E o diferencial é aquela famosa premissa dele, que está no texto. Não há santidade que não seja santidade social. Nossa, forte isso. Muito. O amor a Deus precisava ser quantificável no alívio do sofrimento humano. Então o metodismo não ficou trancado em paróquias ricas. Eles foram literalmente para as portas das minas de carvão. Para as fábricas sujas da Revolução Industrial. Exatamente. Organizando campanhas contra o trabalho infantil e lutando contra a escravidão. O metodismo fez essa ponte entre o protestantismo clássico europeu e aquele evangelicalismo vibrante e focado na transformação da comunidade, o que abriu caminho até para o surgimento do Exército de Salvação depois. É impressionante a capacidade de ramificação dessa árvore. Mas conforme a gente avança para os séculos XIX e XX, a gente começa a ver a pressão de séculos de divisões. Muita bagagem histórica acumulada, muita complexidade. O sistema vai ficando pesado, né? Vai ficando pesado. E aí o texto mostra dois caminhos muito opostos surgindo. O desejo profundo de apagar tudo e apertar o botão de reset, e do outro lado, a busca por uma explosão de energia focada totalmente no agora. Vamos olhar primeiro para quem tentou formatar o sistema e reinstalar a versão 1.0, o restauracionismo do século XIX. O restauracionismo surge bem como uma resposta a essa exaustão de tantas divisões. Grupos como os Adventistas e as Testemunhas de Jeová operam a partir de uma premissa fundamental, a ideia de que ocorreu uma grande apostasia na história. Que a igreja se perdeu no caminho. Isso. A ideia é que a igreja autêntica se corrompeu logo depois dos apóstolos e ficou perdida por séculos. Então a missão deles não é reformar a estrutura que já existe, é restaurar o cristianismo original lá do Novo Testamento, dando um salto temporal por cima de quase 2 milênios de história. Sabe que, num nível puramente humano e psicológico, esse impulso faz total sentido para mim. Como assim? Pensa bem. No mundo em rápida transformação, cheio de angústia urbana, dezenas de placas de igrejas diferentes competindo na mesma rua, a promessa de limpar a lousa e voltar a uma pureza original cristalina é muito sedutora. É um jeito de fugir da confusão. Não, sem dúvida. O apelo psicológico é inegável. É a busca por certezas simples em tempos caóticos. Mas a resposta teológica do autor contra o restauracionismo foca muito na ideia de continuidade. Continuidade da igreja, no caso? Isso. Porque se a verdadeira igreja desapareceu por séculos, isso implicaria numa falha do próprio projeto divino. Negaria aquela promessa de que Deus sempre preserva um remanescente fiel, sabe, no meio dos erros humanos.
O autor alerta que ignorar o passado pode levar a um exclusivismo perigoso, onde só o seu grupo novo tem a verdade restaurada. E acaba marginalizando todo o resto, né? É um ponto super válido. E enquanto esse restauracionismo olhava para trás, tentando consertar a ponte, o início do século XX trouxe aquela explosão monumental de energia voltada para a experiência imediata. Ignorando completamente o botão de reset histórico. Exato, partindo para algo visceral, que é o pentecostalismo. A primeira onda explode em 1906, na famosa Rua Azusa, trazendo de volta o foco para o batismo no Espírito Santo, e o mais espetacular dessa história toda é que o líder que catalisou esse movimento global, William J. Seymour, era um homem negro. A importância do Seymour e do avivamento da Rua Azusa é gigante, tanto na teologia quanto na sociologia. A gente está falando dos Estados Unidos em 1906. É o auge do terror da segregação racial severa, das leis de Jim Crow. E no meio disso tudo, eles focam na experiência. Focam uma experiência catártica e imediata do Espírito Santo. Isso funcionou como equalizador radical na sociedade. A premissa era muito simples. Se o poder divino desce sobre alguém de forma visível, as barreiras de raça, de classe ou de gênero se tornam irrelevantes. Quem é a sociedade para dizer o contrário, né? Exatamente. Era comum ver ali pessoas negras, brancas, imigrantes e mulheres adorando juntas e assumindo a liderança, algo impensável nas instituições da época. Porque essa validação divina contornava a burocracia dos seminários. E a expansão disso foi avassaladora. O texto divide-se em 3 ondas, né? 3 grandes ondas ao longo do século XX. Essa primeira que a gente falou é o pentecostalismo clássico, que inclusive chegou rápido aqui no Brasil. Com o Wingren e o Berg, certo? Isso, dando origem à Assembleia de Deus e também à congregação cristã. Mas aí o terreno fica preparado para a segunda onda, que é o deuteropentecostalismo, a partir dos anos 50. E o que muda nessa segunda onda? A mecânica da expansão muda. Eles passam a usar pesadamente a mídia de massa do pós-guerra, o rádio e logo depois a televisão. E a teologia ganha um foco muito intenso na cura divina. Não era mais só uma promessa de salvação para o futuro, oferecia alívio imediato para a doença física, sabe? Uma resposta super rápida para a dor de agora das populações trabalhadoras, e isso pavimenta o caminho para a terceira onda, que é o neopentecostalismo lá nos anos 70. Aí o cenário já envolve a teologia da prosperidade e a guerra espiritual. O texto menciona denominações como a Universal e a Renascer ganhando um poder de mobilização gigantesco nesse momento, focando muito nas angústias financeiras da urbanização agressiva. O crescimento deles mostra uma agilidade organizacional que impressiona muito. Eles entenderam que, apostando na emoção direta e usando a tecnologia de mídia da época, podiam dialogar de frente com a pobreza e as aspirações de ascensão social nas cidades, sem precisar daquelas liturgias pesadas de séculos atrás. E quando a gente olha para todo esse ecossistema, são incontáveis galhos se ramificando. Pode parecer um caos sem centro nenhum. Mas para a gente amarrar a ideia de hoje, essa árvore gigantesca ainda mantém uma raiz que une tudo isso, né? Que são os 5 solas. Os 5 solas são basicamente o DNA compartilhado de tudo que a gente discutiu hoje. Vamos recapitular rapidinho para quem está acompanhando. Vamos lá. Sola Scriptura, a escritura como única regra. Sola Fide, a salvação apenas pela fé. Sola Gratia, a ideia de que a graça é um favor divino e imerecido. Solus Christus, Cristo como o único mediador, eliminando os sacerdotes do meio do caminho. E Soli Deo Gloria, que todo aspecto da vida deve glorificar a Deus, incluindo o trabalho secular. E olha, o impacto prático disso é inegável, mesmo para quem nunca pisou numa igreja. O imperativo de que as pessoas precisavam ler a Bíblia nas próprias línguas, que veio do Sola Scriptura, foi indiscutivelmente o maior motor para a alfabetização em massa no Ocidente. Com certeza. E a ideia de que o clero não tem o monopólio da verdade pavimentou a mentalidade das democracias representativas. E tem também a dignificação da vida cotidiana, né? Antes de toda essa reestruturação da reforma, só o trabalho de um monge era sagrado. Quando o ofício de um sapateiro ou de um padeiro passou a ser visto como uma vocação divina,
Teve uma elevação gigantesca da classe trabalhadora aos olhos da sociedade. O eixo de valor mudou para sempre. O que nos empurra para a grande virada do nosso próprio tempo. Porque o texto aponta que o centro de gravidade dessa árvore de denominações não está mais nas velhas catedrais da Europa ou nas mega-igrejas lá da América do Norte. O dinamismo migrou em massa para o sul global. América Latina, África, Ásia. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final muito provocativa. O desafio de manter aquele DNA original se torna exponencialmente mais complexo agora, não acha? Muito mais complexo. O sul global traz tradições culturais profundas, necessidades sociais muito imediatas, num ritmo de vida pós-moderno alucinante. Isso força um diálogo teológico totalmente novo. E aí eu pergunto para quem está nos ouvindo. A gente viu como a invenção da prensa de Gutenberg democratizou a leitura lá no século XVI e causou a maior fragmentação e inovação institucional da história ocidental. A tecnologia do papel dividiu e espalhou o poder. Hoje, no século XXI, a gente tem a era digital, a inteligência artificial, redes hiperconectadas. Tudo isso com a vitalidade do sul global liderando os números. O que essas novas ferramentas vão fazer com a ideia de verdade e de comunidade na igreja? É a pergunta de $1 milhão. Será que a hiperconexão de hoje vai impulsionar ramos ainda mais isolados e fragmentados? Ou as redes digitais vão, pela primeira vez na história, fundir essas milhares de startups rebeldes de volta num único sistema global? Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigada por mergulharem com a gente nessa árvore genealógica complexa e até a nossa próxima análise.